Bom dia a todos. Eu irei ministrar uma palestra na Boas Práticas de Fabricação na Indústria de Alimentos. Meu nome é Josué Costa Oliveira, sou médico veterinário. E antes da gente começar propriamente dito o assunto, nós vamos abordar alguns casos interessantes reportados em sites, jornais. Bom, aqui que realmente aconteceram. Aqui no caso do G1, lá do Ceará, em 2012, bactéria em sushi de supermercado, no Cari-Cari, causou infecções de eslaudo. Foi encontrado na amostra de sushi, no camarão do sushi, a bactéria salmonella. E aconteceu 30 casos foram notificados 30 casos de intoxicação em supermercado. Continuando esse mesmo caso, só que uma outra notícia, o supermercado ele foi condenado a indenizar a cliente por intoxicação alimentar. Esse mesmo supermercado, essa cliente, uma enfermeira e sua família foi lanchar no restaurante do supermercado e no dia seguinte eles começaram a sentir dores abdominais, vômito, diarreia, náusea. E após isso, deram entrada no hospital e uma dessas pessoas ficaram internadas, cerca de 2 dias internadas no hospital. Então essa enfermeira, o supermercado teve que indenizá-la em cerca de R$5.000. E aqui seria um outro caso que aconteceu no Acre. Mais de 70 pessoas são intoxicadas após comerem em restaurante do Macro. Essa aqui também é interessante pelo fato de que tantos funcionários e clientes também se intoxicaram, chegaram a lotar um hospital lá do Acre, sendo que esses casos já estavam acontecendo há algumas semanas. E aqui é outra situação do recall que aconteceu do suco Hades. Essa notícia aqui é de 2014, em que a empresa perdeu cerca de 224 milhões em vendas no Brasil. Sendo que essa contaminação ela aconteceu em 2013, no ano anterior, devido à contaminação do suco por soda cáustica, devido à falta de higienização no sistema de envasamento das máquinas. Então, a gente vendo esses casos, qual é a conclusão que nós tiramos disso daí? Que muitas vezes nós achamos que quadros de intoxicação, contaminação alimentar não acontece com a gente, nunca vai acontecer com a gente. Aquela velha história, o que a gente come, que não comer não engorda, coisas desse tipo. Então, a ideia de mostrar esses casos é mostrar a relevância desses tipos de contaminação. Inclusive, no final da palestra, depois de ver toda a palestra, dar a opinião de vocês sobre cada caso. O que deveria ser feito na parte de boas práticas para melhorar, para corrigir o problema que aconteceu. Bom, como nos casos que nós relatamos, ocorreu contaminação, primeiramente, o que seria contaminação? A contaminação é toda e qualquer substância ou material indesejável no nosso produto, no nosso alimento. E essas contaminações, onde elas podem ocorrer? Podem ocorrer em toda a cadeia produtiva, desde do fornecedor, do produtor de grãos, do rapaz que faz a coleta do leite, na própria indústria, no local onde fraciona esse produto, e até mesmo durante também a ingestão do alimento também pode acontecer essa contaminação. O próprio consumidor pode contaminar o alimento. E a ideia é justamente evitar que isso aconteça, esse tipo de contaminação. E os impactos que essas contaminações podem causar. Pode causar impactos para o consumidor, para a empresa, para a sociedade.
para o consumidor pode causar doenças ou até a morte. Para a empresa pode causar indenização, causar processos à empresa, ela pode ser obrigada a pagar indenizações, a empresa pode perder reputação, como foi no caso do suco Hades que nós vimos lá, que eles perderam muito dinheiro devido a um erro que aconteceu há um ano atrás. E para os colaboradores perca do emprego. E para a sociedade pode deixar simplesmente de consumir um determinado produto devido a um caso de intoxicação ou contaminação que ocorreu. E aqui, como eu tinha dito, essa contaminação ela pode acontecer em toda a cadeia produtiva. Todos os fornecedores, pode acontecer no fornecedor A, B, C, pode acontecer esse tipo de contaminação. Bom, como nós podemos evitar esse tipo de contaminação? Através do controle de qualidade, o controle de qualidade efetivo. E até os anos 80, como é que era feito esse controle de qualidade? Ele não era feito na matéria-prima e no processo, ele era feito apenas no produto final. Se o produto estivesse apto, bom ao consumo, ele era aceitável. Se ele estivesse ruim, ele seria rejeitado. Então, após os anos 80, teve-se uma mudança nessa visão. Teve uma mudança nessa visão, que seria qual? Que o controle de qualidade, para garantir a segurança da qualidade, teria que se agir de uma forma diferente. Como? Teria que se ter a ação, fazer o controle, a prevenção em toda a cadeia produtiva, da matéria-prima, durante o processo, para poder a gente garantir um alimento saudável. E também, consequentemente, diminuir perdas para a produção. Bom, agora focando um pouco no sistema de gestão de qualidade. Como é que seria, o que seria? Esse sistema ele funciona como se fosse uma engrenagem, ele precisa de várias ferramentas. E para garantir a segurança do alimento, o sistema de gestão de segurança do alimento, ele tem como uma das bases o ciclo PDCA, que é também conhecido como o ciclo da melhoria contínua. E como é que esse ciclo ele funciona? Ele seria o planejar. Você primeiro vai planejar todas as operações que você irá fazer dentro da indústria. Do executar, você vai executá-la da forma adequada. E checking, que é a verificação. Você vai verificar se aquelas operações, se aquele foi feito da forma adequada. E o action, se aquelas verificações, se aquilo que foi corrigido, se foi realmente corrigido. Isso aqui é muito semelhante com aquilo que a gente usa nas planilhas de autocontrole. Que vai verificar, tem a planilha objetivo, que é a planilha, você vai verificar se está conforme ou se tem uma não conformidade. Caso tenha uma não conformidade, você vai fazer a correção. E assim vai o ciclo da melhoria contínua. Sendo que o nosso BPF, que é o que a gente vai abordar mais lá na frente, ele, nesse sistema de gestão de qualidade, ele é mais uma engrenagem. Ele é uma ferramenta de gestão de qualidade. Ele seria o quê? A base, o alicerce de tudo. É a base e o alicerce. Seria a base da pirâmide, como eu mostro aqui. E esse sistema de gestão de qualidade ele tem várias ferramentas. Ele tem depois do APPCC, do BPF, tem o APPCC, tem legislações específicas de alimento, tem as ISO 22000 e entre outras ferramentas que são utilizadas no sistema de gestão de qualidade. E agora a gente vai entrar na parte de o que é a segurança de alimentos. A diferença dos dois termos é a segurança de alimentos e a segurança alimentar. Vamos prosseguir agora aqui. O que seria? A segurança de alimentos
Apesar de serem termos bem parecidos, a segurança de alimentos e a segurança alimentar, elas são coisas totalmente diferentes. Enquanto que a segurança de alimentos são medidas que permitem o controle de entrada de qualquer agente que promova risco à saúde ou integridade física do consumidor. No entanto, é uma consequência do controle de todas as etapas da cadeia produtiva, desde o campo até a mesa do consumidor. Traduzindo, a segurança de alimentos é o método que a gente vai usar é o termo para garantir a qualidade dos alimentos, enquanto a segurança alimentar ela é diferente. A segurança alimentar são medidas, políticas públicas para garantir o acesso, a distribuição, a nutrição e a qualidade dos alimentos. Tanto é que um exemplo dessas políticas públicas seria justamente Fome Zero, que é uma política pública do governo para garantir a distribuição do alimento. Então, o que eu posso dizer é assim, que a segurança de alimentos está dentro da segurança alimentar, mas não o contrário. E agora a gente vai adentrar na parte de tipos de contaminação. Que aqui nós temos os perigos: perigo físico, perigo biológico e perigo químico. O que é importante também explicar aqui, que as contaminações, nem sempre as contaminações vão causar algum tipo de problema à saúde. É tudo aquilo que é indesejável, não necessariamente que vai causar algum prejuízo à saúde, já o perigo sim. E desses perigos, nós temos um exemplo da contaminação física, que são contaminantes de natureza física, como corpo estranho, que fisicamente pode causar injúrias ao consumidor. Por exemplo, você está num restaurante e você encontra um cabelo no seu alimento. É um tipo de contaminação física, pelo fato de não se ter usado o EPI, no caso a touca, ou ter usado de forma inadequada. Você pode encontrar também parafusos, vidros, lascas de madeira, N tipos de contaminações, que pode ser gerados, no caso, na indústria. Vamos supor, por alguma máquina que tinha alguma peça que estava solta e caiu no seu produto, na sua matéria-prima, e contaminou o seu produto, isso devido a uma falta de manutenção na máquina, e coisas desse tipo. Como ele vai mostrar aqui no próximo slide, alguns exemplos de perigos físicos: parafusos, como eu já disse, pregos, lasca de madeira, pedras e vidros que podem ser encontradas no alimento. No próprio feijão também, às vezes, a gente encontra pedras, que são tipos de contaminantes também. E após os contaminantes físicos, nós temos também como exemplo os contaminantes químicos, que seriam quais? Alguns exemplos dele: pesticidas, produtos usados na agricultura, também produtos químicos, defensivos agrícolas, drogas e antibióticos veterinários, principalmente quando não se respeita o período de carência, desinfetantes, entre outros produtos, principalmente no caso de operações sanitárias que não são feitas de forma adequada. Ela pode causar, se ficar algum restício de algum produto, de algum detergente, pode causar alguma contaminação no nosso produto. E também, com relação a essa parte de desinfetantes, também a utilização de desinfetantes não aprovados, sabão comercial, detergente comercial que possuem cheiro, que podem contaminar o nosso produto. Então, nós devemos sempre usar produtos aprovados. E aqui, continuando, as contaminações químicas são o quê? São contaminantes de natureza química, resíduos de produtos de degradação presentes no alimento. E os seus efeitos podem ser, a longo prazo, podem causar câncer, doenças crônicas, acumulativos, metais pesados, no caso, por exemplo, mercúrio. E a curto prazo, os alergênicos.
enquanto que para os perigos biológicos, quais seriam alguns exemplos? Quais são? Bactérias, leveduras, bolores, protozoários, vírus, entre outros. Como nós vimos no nosso caso a salmonela, clostridiums, entre outros micro-organismos que podem contaminar o nosso produto e causar deterioração. E essas bactérias, elas possuem um crescimento. Como é que funciona esse crescimento bacteriano? O crescimento bacteriano é da seguinte forma. Uma bactéria, isso, claro, também depende das condições, tempo e temperatura do micro-organismo. Uma bactéria, ela pode se multiplicar em 1 hora, uma bactéria pode virar 4.000 bactérias. Em 7 horas, elas viram 2 milhões. Então, a gente consegue observar a grande importância de a gente fazer uma higienização adequada, porque as bactérias se multiplicam muito rápido. E também depende muito do substrato, do local onde elas estão, se for um local que propicia a multiplicação bacteriana. E também a temperatura também faz a diferença, também nessa situação. Por isso que é importante também fazer o controle de temperatura, porque os micro-organismos têm uma zona de perigo, uma zona onde a maioria deles se multiplicam de forma mais rápida, assim como mostra ali na imagem, que a bactéria está lá bem saudável, ali naquela temperatura ideal, cerca de 20 a 35 graus, que é a temperatura normalmente que nós temos aqui. Já em temperaturas mais baixas, normalmente o micro-organismo ele tende a diminuir a sua atividade. E em temperaturas mais altas, alguns tendem a morrer. Então, por isso que é muito importante nós termos o controle de toda essa parte, do controle da temperatura, principalmente nos processos em que se utiliza o frio industrial, se utiliza a cadeia do frio. Então, tem que se manter toda a cadeia do frio, desde o início até o fim, de forma adequada, para evitar a deterioração do produto. Pode passar. E esse crescimento microbiano possui, como eu tinha dito, possui vários fatores que o influenciam também nisso. pH, a acidez, tem bactérias que se dão melhor em pH, em determinados tipos de pH. A umidade também, a atividade de água, de 0 a 10, geralmente essas bactérias conseguem se multiplicar de forma mais adequada. E a composição química do próprio substrato também faz diferença. Fatores extrínsecos também, externos, como eu já tinha dito, a temperatura de conservação. Então, por isso que se mostra muito importante se controlar a temperatura de todo o processo, manter a cadeia do frio de forma adequada. A umidade relativa do ambiente também faz diferença, porque aumenta a quantidade de água livre. E as composições gasosas da atmosfera também interferem. Por isso também que existe a embalagem a vácuo, que diminui a quantidade de ar e, consequentemente, diminui o crescimento microbiano por conta disso, a multiplicação. E essas bactérias, esses micro-organismos, onde nós podemos encontrar? Onde elas podem ser encontradas? Podem ser encontradas no cabelo, no nariz, na roupa do manipulador, na boca. Por isso que é muito importante a parte de higiene pessoal dos colaboradores, fazer a troca de uniformes todos os dias e sempre que for necessário, usar roupas limpas. E além disso, como esses micro-organismos, eles conseguem chegar no nosso alimento, não só pelo manipulador. Nós podemos encontrá-los como? Pode ser encontrados onde? No ar, no solo, na água, que a água pode veicular vários tipos de contaminantes, ela pode veicular.
O solo também pode ter vários micro-organismos que podem contaminar o alimento, por isso que é importante não deixar o alimento em contato com o chão, sempre ter algo que impeça isso, um pallet, dependendo do tipo da indústria. O ar também pode causar o tipo de contaminação. Animais, aves, mamíferos e animais domésticos não são permitidos na indústria, justamente por eles poderem carrear esses micro-organismos. Insetos da mesma forma, por isso que também se tem o controle de pragas, que eles podem carrear os contaminantes para dentro da indústria e, consequentemente, para o alimento. E esses micro-organismos, quais são as principais formas de contaminação? São equipamentos e utensílios, no caso na indústria, equipamentos e utensílios e o próprio manipulador. Então, seria o quê? Equipamentos que não são higienizados da forma adequada. Ou então são equipamentos equipamentos e utensílios que não são aprovados para este fim, que propiciam a agregação e multiplicação de contaminantes, de bactérias. E o próprio homem, o próprio manipulador. Por isso que é muito importante nós termos um treinamento na indústria com os colaboradores, explicando todas essas situações. Bom, agora eu vou mostrar um vídeo exemplificando toda essa parte de contaminação. This is the story of how cholera changed my village. Tendo diarreia e Tiny germs of contaminando o cholera, rio. too small to see, spread through the river. So small, yet so dangerous. Without realizing, Tá. Aqui, esse vídeo ele exemplifica toda a parte de contaminação. A contaminação contaminação da água devido às pessoas fazerem as necessidades em um local inapropriado, a contaminação, o inseto carreando os micro-organismos, a pessoa manipulando o alimento e a doença se multiplicando por conta da higiene inadequada. E aí a gente consegue ver as consequências da manipulação inadequada e da falta de higiene aqui. Agora o rapazinho tá filtrando a água, vai colocar cloro, vai explicar toda essa parte de higienização para a gente poder conseguir eliminar esses agentes aí, evitar a contaminação. Olha, usando o cloro para poder clorar a água. A higienização das mãos para evitar a contaminação do alimento. E a higienização de forma adequada, irmão. Está lavando da forma adequada. Para poder ter contato com o alimento. E aqui eles vão construir o banheiro para a parte de saneamento básico, para evitar contaminar a água e o alimento consequentemente. E aqui ele está fazendo toda a parte de higienização do alimento.
cobrindo o alimento para evitar que as moscas ou determinados insetos possam causar algum tipo de contaminação. Aqui ele mostrando já toda a situação, já filtrando a água, a parte de saneamento básico, o banheiro que foi construído para evitar a contaminação da água, o inseto, que agora ele não vai conseguir ter contato com o alimento sendo fervido, a higienização de forma adequada das mãos. Para poder ter garantir a segurança do alimento. Esse vídeo aqui ele foge um pouquinho da nossa parte de indústria, mas o que a gente pode aproveitar dele é justamente essa parte da contaminação. O inseto podendo carregar os micro-organismos, a forma de se lavar as mãos, evitar manipular o alimento sem lavar as mãos. Ele mostra toda essa parte de contaminação, a contaminação da água. E agora eu vou passar um segundo vídeo. Esse é bem mais curtinho, é o espirro. Esse vídeo, ele mostra a capacidade de proliferação e multiplicação dos micro-organismos, que é uma coisa assim tão usual, tão comum que as pessoas não percebem que elas estão carreando e podem causar contaminação. Não pode deixar o áudio. Eu explico no final. Olá, você aceita uma rosquinha? Oh, minhas favoritas! Rosquinha com glacê. Rosquinhas com cobertura cor-de-rosa. Ai, não! Chocolate! Oh, mas eu estou de dieta. Ah, bem, todo tempo eu estou de dieta. Oh, por favor, onde é que posso lavar as minhas mãos? No fundo do corredor tem um lavabo. Ah, obrigada. Chocolate, que delícia! Contaminação em coisas cotidianas. Um simples espirro, ele libera inúmeros micro-organismos. E se você não fizer a higiene adequada, pode causar contaminação. Evitar que a pessoa possa ter algum tipo de contaminação. E o BPF tem um manual de boas práticas, o manual do BPF. O que ele seria, esse manual? Eles são etapas e procedimentos descritos em um documento.
como se ele fosse posso falar assim, a grosso modo, a Bíblia da indústria, da sua indústria, onde você vai descrever, pode passar, você vai descrever todos os processos produtivos que acontecem na sua indústria. Desde a recepção, beneficiamento, produção, congelamento, armazenamento e expedição. Sendo claro que esses processos vai dependendo do tipo de indústria. E esses processos, o objetivo dele é garantir assim, a segurança do alimento para o consumidor final. Então, ele é como se fosse, como eu já tinha dito, é a Bíblia, tem que ser seguido passo a passo de forma correta. Não é um documento para ficar guardado em um armário, pegando poeira. Não, é um documento vivo. Ele tem que estar no sangue, posso dizer assim. Tem que estar na indústria. Tem que ser feito na prática. E esse documento tem as responsabilidades. Quais são as responsabilidades? Todos os colaboradores da empresa, desde a equipe de limpeza externa até a direção, são responsáveis pela qualidade dos alimentos, dos produtos acabados, e pelo êxito das boas práticas aplicadas durante todo o processo produtivo. Então, que nós temos que entender que esse manual, toda a equipe, todo o controle de qualidade, toda a indústria, todos os colaboradores têm que ser treinados e têm que estar cientes do porquê temos que fazer esses procedimentos. E o BPF tem o monitoramento e o registro. Da mesma forma, todos os colaboradores da empresa também desde a limpeza até a direção, são responsáveis pelo monitoramento e registro. Pessoal do controle de qualidade, verificar todas as etapas do processo. É aquela história do ciclo PDCA que nós vimos lá no início. Fazer a verificação, se tiver algo errado, tiver alguma não conformidade, fazer a ação corretiva e assim seguir no ciclo da melhoria contínua. Pode passar. Já o BPF, ele ajuda a fazer o controle de todos os procedimentos na indústria. É como eu já tinha dito, fazer a ação de corretivas, monitoração, registro e verificação de todas da instalação. Então, a instalação tem que ser de um material, tem que ser feita, a indústria tem que ser feita de um material resistente para evitar qualquer outro tipo de contaminação. A água tem que ser uma água potável, tem que ser feita a higienização, a limpeza e sanitificação de forma adequada, feitas com produtos aprovados. Não pode ser utilizado sabão comercial, que pode contaminar o produto. Tudo isso é justamente para evitar a contaminação cruzada. Tem que fazer o controle do ambiente, controle dos colaboradores e evitar também a contaminação por produtos químicos. Por isso que a indústria tem que ser localizada em um local, longe de fumaça, coisas desse tipo. Tem que ter o controle adequado das pragas, telas milimétricas, fazer o anel de proteção em volta da indústria. Tem que ser uma empresa habilitada e capacitada que irá fazer esse tipo de procedimentos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os procedimentos operacionais padrão, que é o nosso amigo POP. Ele é um documento que descreve passo a passo tudo aquilo que a gente vai executar na indústria. Na parte de higienização, por exemplo, quem irá fazer, quando vai fazer, como vai fazer e a frequência. É como se fosse, a grosso modo, uma receita de bolo. E esses documentos eles têm que ser aprovados pelos órgãos fiscalizadores também, a gente poder utilizá-los. Cada indústria tem o seu próprio POP, seu próprio procedimento operacional padrão, que cada indústria tem um procedimento diferenciado da outra. E esses POPs, tem vários tipos de POPs, por exemplo, o de higienização das instalações e equipamentos,
do controle da potabilidade da água, higienização, saúde dos manipuladores, manejo dos resíduos, manutenção preventiva e calibração dos equipamentos, e do controle integrado de pragas. São alguns exemplos de POP. E, assim, o BPF, a falta de higienização, a falta do uso do BPF, quais as consequências? O que pode acarretar para a indústria e para o consumidor? Pode causar reclamações, devoluções do seu produto, que não é uma coisa desejável. Pode causar desperdícios na produção. A empresa, devido a problemas de higiene, pode ser obrigada a pagar indenizações, multas pesadas, pode, consequentemente, perder clientes, pode perder a sua reputação, como vimos no caso lá do início da ADES, que aconteceu essa situação. A empresa pode ficar sujeita a multas pesadas e até mesmo o estabelecimento fechar e, consequentemente, perca de emprego. Então, não é uma coisa interessante. Então, é muito importante essa parte do BPF por isso. E quais são as etapas de implantação do BPF? Seria justamente o comprometimento da alta direção, da alta administração. Como vimos lá nos slides anteriores, além de toda a equipe ela está comprometida com o BPF, também principalmente a alta direção, até porque para poder se adequar, vai ter que ser feito alguns ajustes nas condições físicas da empresa, vai ter que ser adquirido alguns materiais, alguns equipamentos. Então, os empresários têm que estar cientes que todos esses custos são justamente para garantir a qualidade do alimento, garantir a qualidade do produto e, consequentemente, a saúde do consumidor. E tem que acontecer a designação dos técnicos responsáveis, tem que se definir as operações sanitárias que vão ser realizadas na indústria, porque cada indústria é uma diferente da outra, cada um pode usar um equipamento ou um produto diferenciado. A elaboração e implantação dos documentos, que seria o manual de autocontrole, BPF, a parte do PPHO, da análise de pontos críticos de controle, treinamento de funcionários e auditoria para saber se esse programa está realmente funcionando. É como eu disse, ele é um documento vivo. Ele não adianta ficar guardado em um canto da empresa, no escritório. Todo mundo tem que ter ciência dele, saber para que serve e como utilizá-lo. Bom, agora eu vou entrar um pouquinho na parte de legislações. Eu vou aqui no próximo slide tem algumas legislações, claro que tem muitas outras. Aqui eu falo da portaria 368, que é na parte de higiene, de boas práticas na indústria. Tem o nosso amigo RISPOA, que mudou recente, em 2017. E tem essas duas aqui embaixo, são as legislações aqui do Estado, que a DAF utiliza. E aqui a RDC 275, que é para os POPs. E a lista de verificação de boas práticas, que é essas legislações aqui. E todas as legislações sanitárias, ela tem podem ser de caráter geral ou podem ser de caráter específico. O que isso quer dizer? Caráter geral, medidas aplicáveis a todo tipo de indústria e serviço de alimentação. São legislações gerais, no caso do RISPOA, geral para todas as indústrias de alimentos de origem animal. E tem as de caráter específico, que são, por exemplo, os regulamentos de identidade e qualidade específico para cada produto, que são voltados para a indústria que processam determinadas categorias de alimentos. E agora eu vou dar um foco um pouco maior na portaria 368, de 1997, que é justamente o regulamento técnico voltado para a parte da indústria.
de higiene sanitária de boas práticas de fabricação, tanto para produtores como industrializadores de alimentos. Qual é o objetivo dessa legislação? É justamente estabelecer os requisitos essenciais para a higiene, o básico da higiene, para se poder manipular o alimento. E qual é o escopo? Quem é que tem que seguir essas normas? É justamente as indústrias produtoras de alimento. Que é justamente para garantir a qualidade dos produtos. Pode passar. Como eu já tinha dito aqui antes, é justamente garantir a qualidade do alimento. Pode seguir. Pode seguir. Bom, aqui a gente vai falar um pouco da parte das matérias-primas, das áreas que não são apropriadas inadequadas para a produção, criação e extração dos produtos. São locais que são possíveis de contaminação, locais com possíveis pontos de contaminação. Tem que ter também o controle e prevenção da contaminação de lixos e sujidades, tem que se fazer a separação do que é resíduo e da matéria-prima do produto que vai ser realmente utilizado. Tem que se evitar poeira e sujidades, por isso que a nossa matéria-prima tem que ser armazenada em um local específico, que não cause esse tipo de contaminação. Tem que se ter o controle da água, tem legislações específicas para isso, que vai verificar a qualidade da água, a parte da cloração da água, e também o controle de pragas e doenças também. É muito importante. Já no próximo, nós vamos ver justamente quais seriam as condições ideais. Na parte da colheita, produção, extração e abate. Os métodos que têm que ser utilizados são métodos para extração e abate, tem que ser métodos higiênicos para evitar possíveis tipos de contaminação. Os funcionários que forem fazer esse tipo de procedimento têm que usar EPIs, usar equipamentos específicos para isso. Os equipamentos e recipientes têm que ser de material de fácil higienização, para justamente evitar o acúmulo de resíduos, na indústria. Os recipientes não podem ser aproveitados, principalmente aqueles recipientes de produtos químicos. E tem que se fazer a remoção da matéria-prima imprópria. É como aquela história da maçã podre em um cesto de maçã boas. Eu tenho que retirar essa matéria-prima, esse produto que está impróprio para consumo. No caso da minha recepção, não ia receber na minha indústria e dar um descarte apropriado para ele. E também garantir forma de proteção contra a contaminação das matérias-primas, para evitar justamente o dano à saúde. E armazenar no local apropriado. Não adianta eu fazer uma seleção adequada do meu produto, separar os produtos que estão aptos e os que não estão, e quando eu for armazenar essa minha matéria-prima, eu armazená-la ou numa câmara frigorífica onde eu não faço um monitoramento da temperatura adequada, ou em um depósito onde a parede está mofada, ou que tem contato com o chão, que pode causar algum tipo de contaminação no produto e deteriorização do mesmo. E agora a gente vai falar um pouco também da parte do transporte das matérias-primas. O transporte ele não pode ser realizado em qualquer tipo de caminhão ou barco. Tem que ser realizado em um barco ou um caminhão com materiais feitos de materiais de fácil higienização, para evitar esse tipo de contaminação. De preferência, no caso do caminhão, um caminhão próprio. Não pode acontecer, por exemplo, pessoas que têm a indústria usam um carro para transportar a sua matéria-prima para a indústria durante toda a semana e durante o final de semana usa aquele mesmo meio de transporte para, um exemplo, carregar
esterco para sua fazenda e no dia anterior não faz a higienização da forma adequada, consequentemente vai acontecer um tipo de contaminação ali. E também os processos de manipulação também da parte das matérias-primas têm que ser feitas de forma adequada, por pessoas treinadas, capacitadas, utilizando EPIs e todos os equipamentos de forma adequada, justamente para evitar essa proliferação desses micro-organismos. Pode passar. Aqui, voltando para a parte da localização. A localização da indústria também é muito importante. Ela tem que ser em um local onde não tenha, de preferência, fontes de contaminação, fumaça, fuligem, que possam causar contaminação no ambiente. Com relação a essa localização, tem um caso muito interessante que ele aconteceu na França, com alguns apicultores, em que aconteceu que durante a colheita do mel, eles verificaram que o mel estava com uma coloração diferenciada. Eles tinham mel de cor amarela, azul, de cores diferentes. Então, verificou-se que próximo da indústria tinha um local onde fazia o descarte de produtos de confeitaria, de produtos de corante. Então, as abelhas estavam se alimentando desse tipo de produto e contaminou o mel ali. Então, por isso que é muito importante se ter uma a indústria estar num local apropriado para isso. Por isso também que antes de se construir qualquer tipo de indústria, ele tem que ser aprovado, já, no caso aqui no nosso estado pela DAFE, pelo órgão fiscalizador, justamente que é para o empresário ele não construir aquela indústria no local inapropriado. Porque é muito comum algumas pessoas já construírem a indústria antes de pedir aprovação. Então isso é muito importante, justamente para evitar essa parte de custos também, de construir num local que não pode ser realizada a produção daquele alimento. As vias de acesso interno. As vias de acesso tem que ser pavimentada, tem que facilitar o transporte, a manipulação do produto dentro da indústria. Não pode ser um local esburacado, coisas assim. Os edifícios e instalações para aprovação da planta, os edifícios e instalações devem ser construídos de estrutura sólida e sanitariamente adequada. O que ele quer dizer aqui? Que o edifício ele tem que ser de um material em que ele não possa se desprender, ou esfarelar, ou produzir qualquer tipo de substância que possa causar algum tipo de contaminação ao produto, no nosso produto. E, consequentemente, causar algum dano ao consumidor. Deve ser levado em conta a existência de espaços suficientes para atender de maneira adequada todas as operações da indústria. Então, não adianta, por exemplo, eu construir uma indústria minúscula e ele não comportar o que eu quero produzir. Ou então, se eu tenho interesse em expandir a minha indústria. Então, eu tenho que ter no meu desenho, no meu layout, no meu croquis, eu tenho que ter, além do fluxo, a minha indústria tem que ter um tamanho adequado para comportar o que eu quero produzir, justamente para não ter esse tipo de situação. Até porque, por isso, também a DAFE também vai fazer a aprovação do terreno e também do próprio projeto. Pode passar. E aqui o desenho deve ser adequado para uma limpeza fácil, permitir a devida inspeção quando for necessário, para garantir a qualidade higiênico-sanitária do alimento. Então, normalmente, pisos, paredes, os pisos têm que ser de cantos arredondados, de material de fácil higienização. Paredes também tem que ter ou azulejo ou pintadas com material, com tinta que facilite a higienização, a lavagem. Então, tudo isso tem que ser pensado. Os edifícios e instalações devem impedir a entrada e o alojamento de insetos, roedores, pragas e também entre outros contaminantes do meio, tais como fumaça, pó, fuligem. Tem que evitar
Por isso que é muito importante essa parte da instalação também. Se for de um material impróprio ou que quebre com facilidade, vai permitir a entrada de um roedor, vai permitir a entrada de baratas, insetos, moscas, que podem carregar algum micro-organismo e contaminar o nosso produto, que não é o que interessa a nós. Já os edifícios e instalações devem ser projetados de tal forma a permitir a separação das áreas por setores e outros meios eficazes, como definição do fluxo de pessoas e do alimento. O que ele quer dizer aqui? É justamente a indústria tem que ter um fluxo contínuo, justamente para evitar a contaminação. Tem que ter a separação da área suja e da área limpa. Porque se for uma indústria que tem um projeto, posso dizer assim, muito bagunçado, que por onde entra o alimento, por onde tem a entrada do alimento, é o mesmo local onde tem a saída, vai acontecer a contaminação do produto. Então não vai adiantar todos os processos que foram realizados de higiene. Então o fluxo é uma coisa muito importante. Já nas áreas de manipulação de alimentos, os pisos devem ser de material resistente para facilitar o trânsito, impermeável, lavável e antiderrapante. Tem que ser resistente, justamente para não liberar resíduos que possam causar contaminação, antiderrapante, para não causar nenhum tipo de acidente para o nosso colaborador. E lavável, para justamente facilitar a higienização do ambiente. E não possuir frestas e ser de fácil higienização. Para facilitar a higiene do local, do ambiente. Pode passar. Já com relação à água de abastecimento. Perdão. A indústria tem que dispor de água abundante e água potável para realizar todas as suas operações. Não pode ser qualquer água para ser utilizada na indústria, até porque ela pode servir de fonte de contaminação. O órgão competente pode admitir variações específicas físico-químicas. Tem legislações específicas para isso, que explicam toda essa parte. O vapor, os gelos utilizados em contato direto com o alimento ou superfícies que entram em contato direto com o mesmo não devem conter nenhuma substância que possa ser perigosa para a saúde ou contaminação do alimento. Então, a água tem que ser uma água de qualidade, justamente para evitar esse tipo de situação. Pode passar. Eliminação de águas residuais e efluentes. Tem que ser separado, totalmente separado da parte da água potável. Os estabelecimentos devem dispor de um sistema eficaz de eliminação de efluentes e resíduos, o qual deve ser mantido em um bom estado de funcionamento. Porque caso ele quebre, esse efluente vai ter que ir para algum lugar e pode contaminar o nosso produto. Todos os tubos de escoamento, incluindo do sistema de esgoto, devem ser o suficiente grandes para suportar as cargas máximas. E devem ser constituídos de modo a evitar a contaminação do ambiente. Então tem que ser de material, tem que ser no caso, essa parte de efluentes tem que ser, assim como a água tem que ser o suficiente para poder aguentar todos os efluentes gerados, todos os resíduos gerados pela indústria. Então, aqui a gente vai ver a parte de higiene sanitária do estabelecimento, vestiários, banheiros. Todos os estabelecimentos devem dispor de vestiários, banheiros e quartos de limpezas adequados, justamente para armazenar produtos químicos, situados de forma a garantir a higiene da água e das águas residuais, e devem ser iluminados e ventilados. Aqui o banheiro tem que ficar no local separado da indústria, não pode ficar na mesma área onde é feita a parte de manipulação, tem que ficar um pouquinho afastado, por isso que é importante todo o layout, todo o fluxo. Porque o banheiro é um local de grande contaminação. Já aqui nas nossas imagens nós temos um exemplo de uma pia por acionamento automático, de pedal, dispensador de sabonete, que é utilizado junto com a pia para fazer a higienização das mãos, e alguns equipamentos para secar as mãos, papel toalha
e o equipamento com a base de jato de ar. Já nossas instalações, todas as instalações para lavagem de mãos tem que ter esses tipos de equipamentos para garantir a higiene e na produção, de preferência, tem que ter um local específico para fazer essa higienização, tem que ter ali. Enquanto as instalações para limpeza e desinfecção, tem que ter os locais apropriados para guardar os equipamentos de limpeza, separados por setor, para não acontecer a mistura dos equipamentos e, consequentemente, a contaminação. A iluminação tem que ser uma iluminação adequada, justamente para facilitar a higiene. Porque não adianta na indústria ter uma péssima iluminação, eu não vou conseguir fazer uma higienização de forma adequada, porque os colaboradores não estão conseguindo enxergar as sujidades de forma adequada. As instalações elétricas também têm que estar de formas adequadas, embutidas. Não pode ficar como se fosse um varal na indústria, tudo solto e jogado, porque pode servir de fonte de contaminação e acumular poeiras e resíduos em locais não desejáveis. Ventilação. A ventilação também tem que ser feita de forma adequada. Não só, principalmente na área de produção também, não somente para garantir o bem-estar do próprio colaborador, mas também para evitar, por exemplo, que o colaborador sue em cima do alimento, caia uma gota de suor e contamine. A ventilação também é importante para evitar a própria condensação no ambiente. E também o próprio fluxo do vento também é muito importante. Então tem que se manter um fluxo da área limpa para a área suja, no caso dos sistemas de ventilação. Porque caso for o contrário, o vento pode carregar micro-organismos da área suja e contaminar a nossa área de produção, que não é algo desejado. Já armazenamento para lixos e materiais não comestíveis, eles têm que ser feitos em um local específico da indústria, separados do produto final, da matéria-prima, justamente para evitar a contaminação física, química e microbiológica. E a devolução dos produtos. Quando ocorre na indústria, esses produtos têm que ser armazenados num local específico, separado, até porque se ele foi devolvido, tem algum motivo para isso, ou alguma contaminação, ou algo que aconteceu no produto. Então isso é importante, ele ficar separado da matéria-prima e do produto final. Aqui eu vou falar um pouco da parte dos equipamentos e utensílios utilizados na indústria. Os materiais desses equipamentos têm que ser de fácil higienização. Um exemplo, o inox. E esses equipamentos ele tem que facilitar a operação que vai ser realizada na indústria. Por isso que cada indústria tem alguns equipamentos, algumas particularidades, alguns equipamentos diferenciados de uma para outra. E ela tem que ser capaz de resistir a repetidas operações de limpeza e desinfecção. Por isso que é importante ser um material aprovado. Já as superfícies devem ser lisas e impermeáveis, isentas de rugosidade, justamente para evitar que a incrustação de sujidades ali. E evitar a contaminação do nosso alimento. Aqui nós temos a foto justamente de um cilindro de lavagem de pescado e de uma mesa na área de pescado também. Pode passar, por favor. Aqui já seria uma parte também bem interessante, que é o projeto de construção. Aqui fala justamente que todos os equipamentos e utensílios devem ser desenhados e construídos de modo a assegurar a higiene. Então, tudo tem que facilitar a higiene e desinfecção. E, quando possível, deve estar visíveis para facilitar a inspeção. Então, tem que ser de material de fácil higienização. É aquela história como a gente falou também antes. O piso tem que facilitar a higienização. O piso tem que ter, de preferência, um
uma angulação para fazer o escoamento das águas servidas durante o processo, em direção ao ralo, justamente para evitar o acúmulo desses resíduos. Os recipientes para os materiais não comestíveis e lixos devem ser constituídos de metal, qual seja fácil higienização e que ele não absorva essas substâncias. E tem que ficar distante e separado das demais áreas. Então isso é bem importante também. Pode passar. Aqui mostra a parte no caso dos termômetros, que é muito importante se manter os locais refrigerados, que devem ter termômetros de máxima e mínima, com um sistema de registro de temperatura. Essa temperatura tem que ser monitorada de forma adequada para garantir a conservação e a qualidade da matéria-prima e dos produtos e processos. E também é muito importante também a calibração desses equipamentos. Não adianta eu ter um termômetro na minha indústria que eu não calibro ele há mais de 5 anos. Ele não vai me dar a precisão adequada que eu preciso para garantir, no caso de produtos que precisam de frio, garantir a cadeia do frio. Dessa forma, é muito importante essa parte de calibração. Já com relação à parte de conservação, os edifícios, equipamentos, utensílios e todas as demais instalações, incluindo os deságues, devem ser mantidos em bom estado de conservação e funcionamento. As salas devem ser secas e isentas de vapor d'água, fumaça e água residual. Isso daí é justamente porque, se ficar a água empoçada ali, pode servir fonte de contaminação. Fumaça também pode ser um tipo de contaminação química. E a poeira também. Então, por isso que o estabelecimento tem que ser construído de forma adequada. Já enquanto a limpeza e desinfecção, todos os produtos de limpeza e desinfecção devem ser aprovados previamente para o seu uso. Tem que ser aprovado pela Anvisa. Não pode ser qualquer produto, tem que ter a ficha técnica do produto, não pode ser aquele mesmo sabão que eu uso na minha casa para lavar a roupa, detergente que eu uso em casa, aquele desinfetante, ele não pode ser usado na indústria de alimentos. Primeiro, pelo cheiro. O cheiro pode causar uma contaminação no nosso produto. As próprias substâncias que podem causar contaminação também. Então, não é algo usual para isso. Então, por isso também tem que ter um controle da empresa quanto a esses produtos. Eles têm que ser armazenados num local específico, próprio para isso. Os ambientes devem ser limpos com a frequência necessária e desinfectados sempre que as circunstâncias exigirem. Então, além da higiene que é realizada, que é anotada nas planilhas de autocontrole, também tem que ser feita a higiene sempre que for necessário na indústria, para garantir a qualidade do nosso produto. E todos os produtos de limpeza e desinfecção têm que ser aprovados pela empresa. O ambiente deve ser limpo com frequência sempre que for necessária. Pode passar. Imediatamente após o término do trabalho, quantas vezes for necessário, for conveniente, tem que ser limpo o ambiente. E se precisar parar a produção para isso, tem que parar. Justamente para fazer uma limpeza mais pesada, caso for necessário. Já aqui com relação à higiene do estabelecimento, banheiros, vestiários devem estar sempre limpos. Tem que possuir armários com trancas, armários individuais. Tem que ser esse vestiário tem que estar todo o tempo organizado. Não pode virar. Tem alguns colaboradores, por falta de instrução, fazem como se fosse vira quase uma feira. Faz um monte de banderola, pendura roupa, dentro do armário guarda alimentos que podem trair insetos. Coisas que não são interessantes, que podem causar contaminação, carregar micro-organismos para a indústria.
As vias de acesso e o pátio também têm que estar sempre limpos, justamente para evitar a proliferação de pragas que podem ser atraídas por essa falta de higiene. Os programas de controle de higiene e desinfecção devem estar em dias dentro da indústria. E a manipulação e armazenamento e remoção do lixo tem que ser feita sempre que necessário e tem uma periodicidade adequada também. E é também proibido animais domésticos na indústria. Como a gente vê aqui, o cachorrinho aqui fazendo a inspeção do peixe, lambendo o nosso pescado, ele está transmitindo alguns micro-organismos que tem na boca dele ali. Está causando uma contaminação. Não é algo adequado. Por isso que não se pode ter animais de estimação ou qualquer tipo de animal ali na indústria. Tem que ter um sistema de controle de pragas adequado. As empresas que fazem esse tipo de serviço têm que ser empresas certificadas, têm que possuir funcionários treinados e capacitados para isso. E possuir produtos, equipamentos próprios para essa função. Que eu não posso usar qualquer tipo de produto dentro da minha área de produção. Tem que ser produtos próprios para isso, para uso em alimentos. Tem que se fazer o armazenamento das substâncias tóxicas que são utilizadas na indústria, detergentes, sabonetes, em um local específico, como mostra aí na imagem, por exemplo, um DML, um local específico para isso, para guardar produtos de limpeza. Roupas e objetos pessoais têm que ser guardados no armário. Nada de celular dentro da área de produção, brincos, anéis, nada desse tipo de coisa. Pode passar. Por isso que é muito importante a capacitação dos funcionários e da direção, dos funcionários como um todo, na parte de higiene, para ele poder entender o porquê que ele tem que fazer esse tipo de coisa. Que caso eu não explique para o colaborador o porquê que ele não deve usar um anel, uma pulseira, um relógio, um brinco, ele vai usar. Então ele tem que estar ciente que todos esses adornos podem causar algum tipo de contaminação no nosso produto. De contaminação física, química ou microbiológica, dependendo do tipo de um adorno que ele usa. Continua? Ah, tá. Perdão. A situação de saúde dos colaboradores também é bem importante, que sempre a indústria tem que fazer os ASOs, que é justamente os exames demissionais, exames admissionais, e tem que ter uma frequência disso para saber se esse funcionário ele está apto a manipular o alimento. Então, funcionários que estão com diarreia, vômito ou qualquer outro tipo de enfermidade contagiosa, ele não pode manipular o alimento. Ou feridas contaminadas, infectadas, porque no ato que ele tiver contato com o alimento, ele pode contaminar o alimento. Então ele não pode ter esse tipo de situação. Pode passar. Aqui mostram o rapaz aqui com o diploma dele, que agora ele já está ciente que ele não pode usar adornos, nada disso. E aqui é uma moça usando batom, que também é um tipo de contaminação. Ela não pode usar batom, não pode usar unhas compridas, esmalte, porque pode contaminar o produto. Então, durante o treinamento, o responsável técnico ou a pessoa responsável pelo próprio treinamento tem que deixar essas pessoas cientes quanto a isso. Que da indústria para fora, ela pode usar normalmente os produtos de limpeza, produtos de higiene, perfume, mas dentro da indústria, dentro da sala de produção, ela não pode por conta da contaminação.
E também é muito importante a parte de higiene pessoal. Parece ser até uma coisa assim redundante, mas é muito importante. O asseio dos colaboradores, tomar banho, trocar os uniformes diariamente, porque o uniforme pode ser fonte de contaminação, principalmente se ele levar o uniforme para casa e voltar para a indústria, ele pode levar contaminantes da sua casa para a indústria e vice-versa. O uso de EPIs, no caso ali na imagem, tem a moça com a touca. E também não adianta usar os EPIs de forma adequada, porque também é muito comum algumas pessoas usarem a touca metade da cabeça para fora, com a orelha de fora. Aí ela acaba perdendo a sua função. Que aí dessa forma pode cair, do mesmo jeito pode cair algum cabelo, ou até aquelas pessoas que têm caspa, cair ali no alimento e causar a contaminação. Por isso que a touca tem que ser usada de forma correta. Corte de unhas, porque nas unhas, principalmente aquelas pessoas que não fazem a higiene adequada, pode carregar muitos micro-organismos ali, resíduos e contaminantes na mão, embaixo das unhas. Então é importante escovar os dentes, fazer a barba, escovar os dentes justamente como a gente viu naquele vídeo do espirro, que as bactérias se multiplicam de forma muito rápida e acelerada na boca. Então é muito importante escovar os dentes para diminuir essa carga bacteriana. E fazer a barba para evitar que a barba entre em contato com o produto que cai e cause um tipo de contaminação física. Pode passar. Aqui, continuando mostrando a parte dos procedimentos de higiene. O colaborador tem que tomar banho antes de chegar na indústria, de preferência quando sair da indústria também, para não levar nenhum micro-organismo para a sua casa. E lavar as mãos de forma adequada. Conto que aqui no próximo slide tem um passo a passo, que seria justamente ele tomar banho, se vestir, escovar os dentes, fazer a higienização de forma adequada. Lavar as mãos de forma adequada, cortar unhas, escovar os dentes, enxugar as mãos em papel toalha, e quando for ao banheiro, lavar as mãos antes de entrar no banheiro e quando sair. Quando puxar a descarga, baixar a descarga. Pois se você puxar a descarga com a tampa aberta, só ali vai espalhar milhares e milhares de micro-organismos e vai contaminar o uniforme do funcionário. Então, isso é muito importante. Seguir o passo a passo, fazer todo esse procedimento de higiene, não só na indústria, como higiene pessoal. A própria conduta do funcionário é muito importante. Por isso que o treinamento é essencial para poder adequar as boas práticas de fabricação. No caso aqui, nós temos aqui na nossa imagem um lava-botas, que também ao entrar na indústria tem que se lavar as botas de forma adequada, com produto adequado também, e de forma adequada. Pode passar. Aqui tem outro modelo de lava-botas também, de pedal, que a água espirra na bota, que ele tem que lavar de forma adequada. Pode passar. Bom, nesse slide aqui, eu vou salientar a parte da lavagem das mãos, que é muito importante. Em cerca de 1 centímetro da mão, existe mais de 1000 micro-organismos ali, mais de 1000 bactérias em 1 centímetro. Então imagina numa mão de 5 centímetros, quantos micro-organismos tem numa mão? E cerca de 3 pessoas que vão ao banheiro não lavam as mãos. Então, dessas 3 pessoas, tem mais de milhões de micro-organismos na mão deles, que podem contaminar o nosso produto. E lembrando também da multiplicação bacteriana que nós vimos lá no início, que em uma hora tem um micro-organismo
e ela vai multiplicando de forma muito rápida. Então é muito importante a higiene das mãos. Pode voltar para lá para o slide anterior, por favor. E aqui mostra também que fungos, vírus e bactérias, eles residem no dinheiro. Muitos fungos e bactérias, o nosso dinheiro é contaminado. Então, quando a gente vai ao lanche, vai pedir um x-salada, um cachorro-quente, o nosso famoso x-caboquinho, chega lá, o rapaz do serviço de alimentação pega com a mesma mão que preparou o nosso sanduíche, nosso alimento, ele pega o dinheiro e não lava a mão. Dessa forma, ele está causando uma contaminação cruzada no nosso alimento. Então, é muito importante lavar as mãos. Assim, cerca de 40%, só para vocês terem uma noção, 43% por você não lavar as mãos, 43% das pessoas pode causar algum tipo de infecção devido à não higienização. 16% de pessoas podem ter problemas respiratórios. Então, é muito importante a higiene das mãos. E só terminar essa parte. Tá. E assim, a higiene das mãos. E a maioria dos colaboradores, quando a gente faz algum tipo de treinamento, eles acham que sabem lavar as mãos. Mas para lavar as mãos tem uma etapa. Justamente lavar a palma das mãos, lavar entre os dedos, lavar os dedos, e usando produtos próprios e específicos. Muito obrigado. No momento nós vamos parar para um intervalo. Bom dia. Queria saber se vocês têm alguma dúvida referente à palestra que nós começamos agora. Continuando na parte de higiene pessoal e requisitos sanitários. Conduta pessoal. A conduta pessoal, o alimento nas áreas de manipulação, o alimento deve ser proibido todo ato que possa originar contaminação nos alimentos. Como tossir, espirrar, esse tipo de situação pode causar contaminação do nosso produto, que não é uma coisa interessante. Então, por isso que os funcionários têm que estar saudáveis para poder manipular os alimentos. Tem toda a parte dos exames que é pedido para poder garantir isso e garantir a qualidade do alimento. As luvas. Nas áreas de manipulação de alimentos, deve-se obedecer às perfeitas condições de higiene, de limpeza. O uso de luvas não exime no manipulador da obrigação de não lavar as mãos. Porque, assim, alguns colaboradores acham que pelo fato de estar usando luvas, ele não tem necessidade de lavar a mão. E por ele estar de luva, ele pode pegar em qualquer objeto no chão, qualquer coisa contaminada. Então, durante o treinamento, é muito importante o responsável técnico ou a pessoa que vai ministrar o treinamento explicar para o colaborador que ele tem que lavar as mãos, que a luva não é somente uma proteção individual para ele, é uma proteção para o alimento, para justamente evitar a contaminação desse alimento, do produto. Então, é muito importante isso. Outra coisa também é com relação aos visitantes. Todas as pessoas que visitam a indústria, que trabalham na indústria, têm que cumprir as regras de higiene. Porque, por exemplo, alguns funcionários da área de manutenção acreditam que, pelo fato de eles serem de um setor diferente, eles não têm que obedecer as mesmas regras do pessoal da produção, que faz a manipulação do alimento. Por isso que, ressaltando novamente, é muito importante fazer o treinamento e explicar para esses colaboradores que eles também têm que exigir, têm que seguir essa prática. E os próprios visitantes também.
principalmente em indústrias pequenas, no interior, às vezes o próprio proprietário, às vezes não quer utilizar os EPIs, usar os uniformes, seguir as normas. Então, o RT e a equipe do controle de qualidade, os responsáveis têm que explicar para esse proprietário a importância disso, que caso ele não utilize, não siga as normas, ele pode contaminar e prejudicar a qualidade do produto final dele. Agora, a supervisão. Supervisão é a responsabilidade de o cumprimento dos requisitos deve recair sobre o supervisor competente. Normalmente, no local da produção, tem que ter uma pessoa do controle de qualidade, uma pessoa que vai fazer a supervisão desse trabalho, desse serviço, que vai fazer preenchimento de planilhas e verificar se o colaborador está realizando todas as etapas da forma correta. E quais são os requisitos aplicáveis à matéria-prima? O estabelecimento não deve aceitar nenhuma matéria-prima que tenha algum tipo de parasita, micro-organismos, substâncias e substâncias tóxicas. Isso é muito importante. Como eu falei lá no início, separar a história da maçã podre no cesto de maçãs boas. Então, é muito importante essa parte. Além da parte também de qualificação do seu fornecedor. Porque não adianta só eu, na minha recepção, barrar aquele produto de um determinado produtor. Se ele não tem instrução de como ele deve produzir para chegar naquele padrão de qualidade que vai ser aceito pela indústria. Então, é muito importante se fazer uma qualificação desse fornecedor, fazer treinamentos e realmente qualificá-lo, fazer um cadastro desses fornecedores, endereço, contato, no caso dos pescadores ter o RGP, que é o Registro de Pesca, e qualificá-los, para eles poderem estar cientes de que forma ele tem que entregar a matéria-prima na indústria, qual é o método adequado, justamente para manter a qualidade do nosso produto final. E o responsável técnico, o que ele tem que fazer? Ele deve dispor de padrões de identidade e qualidade da matéria-prima ou insumos, de forma a poder controlar os contaminantes possíveis. O que ele quer dizer aqui? É justamente que o responsável técnico tem que estar habilitado e capacitado para isso. Tem que conhecer os regulamentos técnicos de identidade e qualidade de cada produto, do produto que ele está trabalhando. Por isso que o Manual de Boas Práticas é um documento vivo e cada indústria tem o seu. Mesmo que a indústria fulana faça o mesmo tipo de produto, produza o mesmo tipo de alimento do que a indústria B, os processos, os equipamentos são diferentes. Então, o Manual de Boas Práticas é elaborado baseado na realidade daquela indústria. Porque muitas pessoas têm aquela ideia que o manual é só um documento que fica guardado no seu armário e esse documento é igual para todas as indústrias. Não, porque o que você faz o produto que você usa na indústria A, você não vai usar na indústria B. Nem sempre a mesma matéria-prima que você usa na indústria A, você vai usar na indústria B. O layout, o fluxo das indústrias são diferentes, então isso é muito importante. Então cada indústria tem o seu manual, tem que ter seus procedimentos operacionais padrões. São distintos entre si. Continuando nos requisitos e aplicações da matéria-prima. O controle de qualidade das matérias-primas e insumos deve incluir a sua inspeção, classificação e, se necessário, análise laboratorial. Por isso que o responsável técnico tem que conhecer o regulamento técnico de identidade e qualidade, que vai dizer esses parâmetros. E na fabricação somente deve ser utilizados matérias-primas e insumos em boas condições. É aquilo que a gente falou na recepção.
separar o que é o produto bom do produto ruim, qualificar o fornecedor, para ele poder saber como que você deseja que que a matéria-prima chegue até você. Quanto que os ingredientes das matérias-primas têm que ser armazenados no estabelecimento, devem ser mantidos em condições tais que evitem a sua deteriorização, que estrague, protegendo contra a contaminação e reduzir os danos ao mínimo possível. Deve se assegurar através do controle adequado e da rotatividade da matéria-prima. Então, como eu tinha dito, a matéria-prima, não adianta eu fazer toda a minha seleção, qualificar meu fornecedor, fazer na recepção separar os produtos bons dos produtos ruins, e no final eu pegar esse meu produto e armazená-lo em um local impróprio, e armazená-lo ao ar livre, local onde pode ocorrer contaminação. Então aí todo o trabalho que foi feito lá na recepção, todo o trabalho vai ser perdido. Então essa parte também é muito importante, justamente para prevenir a contaminação cruzada do alimento. Porque se ele estiver em contato com uma parede mofada, tiver uma goteira no teto bem em cima do produto, ou se o túnel ou câmera de armazenamento não tiver sido feito a manutenção adequada e por algum motivo quebre, queime e aumente essa temperatura, você vai perder esse produto. Então, o manual ele é como se fosse uma engrenagem, é um organismo. Você tem que fazer o passo a passo, cada passo interfere no outro. Então é muito importante isso. E se existir possibilidade de contaminação, as mãos devem ser cuidadosamente lavadas entre uma ou outra manipulação de produto, nas diversas fases do processo. Então, assim como a higienização do ambiente, lavar as mãos é muito importante, justamente pela quantidade de micro-organismos que tem na mão. E todos os equipamentos e utensílios que tenham em contato com a matéria-prima ou com o material contaminado devem ser limpos e desinfectados cuidadosamente antes de serem utilizados. Então, esses equipamentos têm que ser de material que facilite a higienização, eles têm que ser armazenados em um local específico para isso, num departamento de limpeza, num DML. Se puder ter um DML tanto na área externa quanto na área interna, melhor, para poder separar a vassoura, que é um exemplo, a vassoura, os equipamentos e utensílios de higienização que são usados dentro da sala de beneficiamento, dos equipamentos que são utilizados na área externa. Porque se houver a mistura, vai acontecer a contaminação cruzada. Por isso também que a água, o controle da qualidade da água é muito importante. Porque também não adianta eu fazer a higienização com uma água que não seja uma água potável, uma água em condições ideais e adequadas para fazer esse tipo de higienização. Como mostra aqui nas imagens. Não adianta eu lavar o meu pescado, usar todos os EPIs da forma adequada e usar uma água que não seja uma água potável, uma água que esteja contaminada, por exemplo, leptospirose, entre outros micro-organismos que ela pode veicular. Então isso é muito importante. E quanto à produção, ela deve ser realizada por pessoal capacitado e deve ser armazenada em condições higiênico-sanitárias em áreas destinadas a esse fim. Então, o treinamento é a chave também disso. Eu tenho que capacitar meus funcionários, eles têm que saber o porquê que ele tem que fazer a higienização, senão ele não vai fazer. Até porque muitos deles são acostumados a fazer aquilo... eu lavei, eu higienizo a minha casa dessa forma a vida inteira, nunca deu problema nenhum, nunca aconteceu nada. Igual a história de que se comer não engorda. Nós estamos aqui como responsáveis técnicos,
o pessoal do controle de qualidade, para poder explicar para eles que esses casos acontecem, que isso realmente pode acontecer. Por isso também que foi colocada aquelas notícias no início da apresentação. Bom, os recipientes que devem ser tratados com o devido cuidado para evitar toda possibilidade de contaminação do produto fabricado. Então tem que se fazer a higiene desse produto. E a embalagem. Da mesma forma que a matéria-prima, a embalagem tem que ser armazenada em um local em que não tenha mofo, que não tenha infiltração, que não tenha rachadura, um local que não possibilite a contaminação da tua embalagem, tanto a embalagem primária quanto a embalagem secundária. As embalagens devem ser processadas em condições que excluam as possibilidades de contaminação do produto. E a responsabilidade técnica e a supervisão. O tipo de controle e supervisão necessário depende do risco de contaminação na produção do alimento. É aquela história que eu falei. Cada processo, cada alimento tem um determinado risco de contaminação. Alguns tipos de produtos têm maior risco de contaminação do que outros. O tipo de produto faz diferença, a quantidade de produto que está sendo manipulado também faz diferença. Então, a supervisão tem que ser feita baseado nisso. Por isso que o manual é específico para cada indústria. Documentos e registros. Em função do risco do alimento, deve ser mantido o registro do controle. Então, essas planilhas que são feitas na indústria, tem que ser mantida o registro armazenado após um ano de vida de prateleira do alimento. Então, tem que se guardar, até porque a própria fiscalização pode usar esses documentos para fazer auditorias, até mesmo por conta de rastreabilidade do produto. E com relação ao armazenamento, transporte de matérias-primas e produtos acabados, é aquela mesma história. Tem que ser realizado um transporte, o veículo tem que ser um veículo de preferência próprio para aquilo, que facilite a higienização e que se faça a higienização da forma correta. Então tem que se fazer um treinamento. Toda vez que for fazer a expedição, o armazenamento do produto, quando chegar o caminhão tem que se fazer a vistoria do caminhão, ver se o caminhão está em condições para fazer esse tipo de operação. E aqui seria eu vou mostrar agora algumas planilhas que nós utilizamos na prática. Por exemplo, essa planilha aqui de registro de ocorrência de pragas, que é um dos documentos que você tem que guardar. Você vai enumerar a quantidade de pragas que foram verificadas no seu ambiente. E vai ter a assinatura do controle de qualidade, do responsável técnico, do gerente. Pode passar. Aqui vou falar um pouco sobre procedimentos operacionais de higiene. Procedimento padrão de higiene operacional, nosso amigo PPHO. O que ele seria? Ele é um método de evitar a contaminação direta e cruzada por meio de superfícies e equipamentos. Ele vai complementar procedimentos de limpeza e sanitização que são executados na empresa, na indústria. Ele vai explicar passo a passo todos os procedimentos que são realizados antes de se iniciar a produção, durante a produção e após a produção, mostrando a frequência, quem irá fazer. É como se fosse explicando passo a passo cada procedimento. E justamente o PPHO é justamente para evitar a contaminação cruzada dos utensílios. Pode passar.
justamente para evitar a contaminação cruzada dos utensílios. E agora a gente vai ver um vídeo exemplificando um pouquinho essa parte da higiene no estabelecimento do PPHO. Os procedimentos de limpeza e sanitização na indústria de alimentos fazem parte das atividades que garantirão um alimento seguro e inócuo ao consumidor. Os procedimentos de limpeza e sanitização devem ser descritos em manuais específicos de SSOP e devem ser rigorosamente seguidos. Estes procedimentos devem ser validados e verificados com frequência adequada para garantir sua eficácia. Esta frequência será determinada de acordo com o produto elaborado e com as condições próprias de cada empresa. O pessoal deve receber treinamento adequado para a execução dos procedimentos. A programação de limpeza, assim como todos os outros aspectos de SSOP, deve estar documentada na forma de procedimentos que serão seguidos rigorosamente. Os procedimentos devem indicar local, equipamentos e utensílios usados, frequência, registros necessários e responsáveis. Os produtos de limpeza e sanitização devem ser aprovados por órgãos competentes e armazenados em locais específicos devidamente identificados. Antes de falarmos das etapas da limpeza e sanitização, é importante conceituar bem esses termos. Higienização é o mesmo que limpeza, isto é, a remoção das sujidades de uma superfície. Sanitização é a etapa que visa reduzir os micro-organismos, células vegetativas ou esporos ainda presentes na superfície até níveis aceitáveis. As etapas da limpeza e sanitização são: remoção dos resíduos. É a limpeza grosseira dos resíduos em contato com a superfície com ou sem auxílio de abrasivos físicos. Pré-lavagem. É a remoção dos resíduos através da água. Lavagem. É a remoção dos resíduos pelo uso de soluções detergentes com ou sem auxílio de abrasivos. A ação mecânica de utensílios ou da própria água serve para arrastar a sujidade. A ação química dos produtos usados é importante para abrandar partículas de sujidade e soltá-las das superfícies. Ambas atuam desde a pré-lavagem até o enxágue posterior à lavagem. A limpeza manual de superfícies é feita através do uso de esponjas sintéticas e escovas. É indicada para peças, utensílios e partes de equipamentos. A limpeza por imersão é empregada para peças, utensílios e partes de equipamentos de difícil acesso à limpeza manual. A limpeza por sistema mecanizado se faz através da utilização de máquinas próprias que produzem jatos de alta pressão, removendo mecanicamente as sujidades. A limpeza por espuma ou gel consiste na aplicação de detergente na forma de espuma ou gel nas superfícies a serem limpas. A limpeza, chamada CIP ou Clean in Place, é aplicada em equipamentos que possibilitam a circulação das soluções em circuito fechado sem necessidade de desmontá-los. Enxágue é a remoção de resíduos de detergente da superfície através da água. Sanitização é a aplicação da solução sanitizante para a redução dos micro-organismos ainda presentes na superfície. Os sanitizantes atuam por reações químicas sobre os micro-organismos, reduzindo a contaminação. Durante as fases de limpeza e sanitização, é muito importante observar o tempo de contato dos produtos de limpeza e sanitização com a superfície, pois cada produto requer um tempo mínimo de contato para agir sobre os resíduos ou micro-organismos. Além disso, a temperatura de aplicação desses produtos e sua concentração determinarão a eficiência deste procedimento. Enxágue é a remoção dos resíduos da solução sanitizante quando necessário. A qualidade e temperatura da água interferem não só no tipo de agente de limpeza a ser utilizado, mas no próprio êxito da operação.
A água deve estar morna para dissolver resíduos de gordura sem provocar desnaturação de proteínas, o que poderia causar a incrustação destas nas superfícies. Verificação. É quando alguém controla se a limpeza e a sanitização foram bem feitas. A verificação da limpeza e sanitização pode ser visual nas superfícies dos equipamentos, juntas e válvulas, por contato nos locais onde a vista não alcança, e pode ainda ser a verificação da carga microbiológica. Finalmente, pode-se verificar os procedimentos e operações, conferindo a concentração das soluções de limpeza, sanitizantes, temperatura das soluções, tempo de contato e pressão da linha. É importante que tanto os procedimentos como as verificações da limpeza e sanitização sejam registrados em formulários que indiquem data, local a ser limpo, os produtos e concentrações usados, método de limpeza, pessoa responsável, resultado da verificação e medida corretiva ou observação feita durante esta etapa. Um bom procedimento de limpeza e sanitização é um instrumento essencial na garantia da inocuidade dos alimentos e um pré-requisito para a implementação do sistema HACCP em uma indústria de alimentos. No vídeo ele explicou toda essa parte do PPHO, de higiene e sanitização. É justamente para evitar a contaminação cruzada do meio de superfície e equipamentos. Limpeza e sanitização, qual é a diferença? É como eu disse antes, normalmente os colaboradores têm resistência também nessa parte, por conta de que eles acham que já sabem limpar tudo de forma correta. Mas não, como vocês viram, tem etapas para isso, de limpeza e sanitização. A limpeza é justamente para remover os resíduos. É feita a pré-lavagem e a lavagem. E a sanitização é a utilização de produtos próprios para diminuir a carga microbiana, que você vai usar a sanitização e vai fazer um enxágue, que também é muito importante, principalmente para evitar contaminações, como no caso que nós vimos, um dos casos que nós vimos no início da palestra, no caso de contaminação por soda cáustica, que houve no suco de maçã da Hades. E pode passar. E aqui seriam alguns produtos que podem ser utilizados, amônio quaternário, hipoclorito, que tem que ser produtos aprovados pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde. E não vai dar tempo de eu terminar tudo, mas eu vou... Continua? Tá. E ações corretivas. O que eu teria que fazer? Refazer os procedimentos de higienização sanitária, caso tenha sido feito de forma inadequada. Caso tenha feito de forma inadequada, dependendo do tipo de higienização, se for preciso interromper a linha para poder conseguir dar sequência na limpeza e higienização, para refazer o preparo das soluções utilizadas na higiene e sanificação. Porque todos esses produtos têm o seu tempo de contato e a concentração a ser utilizada, para poder a gente conseguir controlar os micro-organismos. E as verificações das ações a serem realizadas, que tem que ser feita avaliações diárias pelo controle de qualidade. Verificar através de planilhas e tem que fazer todo o ajuste. Vocês têm alguma dúvida sobre o determinado assunto? Sobre tudo que foi abordado aqui? É um assunto bem extenso e essas duas horas não é o suficiente para abordar todo o tema. E eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, de me convidarem a fazer essa palestra. Muito obrigado ao pessoal da DAF, o pessoal da SEDUC. Muito obrigado pela paciência, por tudo.